A mansão Ismeios erguia-se como um mausoléu de pedra no topo da colina, com as suas paredes altas e janelas estreitas a transmitirem uma sensação de isolamento e melancolia. A brisa gélida da tarde sibilava entre as gárgulas de pedra, carregando consigo o cheiro à umidade e abandono. Maia, com o coração apertado de ansiedade e um misto de determinação e apreensão, apertou o portão de ferro enferrujado e seguiu pelo caminho de cascalho, os seus passos a ecoarem no silêncio sepulcral. Na sala de estar escura e empoeirada, Aaron aguardava. Os seus 35 anos pesavam sobre ele como um fardo, marcados por uma cicatriz que cortava a sua face desde a têmpora até ao lábio, uma lembrança constante do acidente de carro que lhe roubara a beleza e a confiança. Os seus olhos, de um azul gélido, refletiam a amargura de meses de internamento, a dor lancinante das cirurgias e a traição cortante da sua ex-noiva, que o abandonara ao ver o seu rosto desfigurado. A amargura cristalizara-se em grosseria, uma armadura rude que ele usava para manter o mundo à distância. Sentado numa poltrona de veludo desbotado, Aaron folheava distraidamente alguns papéis, sem se dar ao trabalho de disfarçar o tédio e a impaciência. Ao ouvir os passos hesitantes de Maia, ergueu os olhos e o escrutínio frio e implacável que ela encontrou. "Maia, presumo", disse ele, a sua voz rouca e arrastada, sem qualquer cortesia no tom. "Sente-se. Não temos tempo a perder." Maia engoliu em seco, tentando ignorar a pontada de irritação com a sua grosseria. Ela precisava desesperadamente daquele emprego. Abandonada pelo marido que a trocara por uma amante, sem família ou recursos, viu no anúncio de jornal a sua única esperança. A descrição da vaga para cuidar de uma senhora idosa e doente não era glamourosa, mas oferecia um teto e um salário fixo. "Sim, senhor. Muito obrigada pela oportunidade", respondeu Maia, sua voz um pouco trêmula, mas firme. Aaron soltou uma risada amarga, sem humor. "Oportunidade? Não se iluda, senhorita. Isto não é um ato de caridade. A minha mãe, Marie, precisa de cuidados constantes e as outras candidatas." Ele fez uma pausa, revirando os olhos com desdém. "Digamos que não tinham estômago para lidar com a situação." Ele levantou-se e começou a caminhar pela sala, os seus passos pesados ecoando no silêncio. "A casa é grande, fria e solitária. A minha mãe é gentil, mas exigente. E eu, bem, digamos que não sou a pessoa mais agradável do mundo. Se espera um emprego fácil e uma atmosfera acolhedora, está no lugar errado." Maia apertou as mãos no colo, tentando manter a compostura. "Entendo a situação, senhor. Tenho experiência em cuidar de pessoas doentes e estou preparada para lidar com desafios. Preciso muito deste emprego." Aaron parou diante dela, os seus olhos azuis perfurando-a com intensidade. "Precisa? Todos precisam de algo. Mas tem o que é preciso? Suportará os meus humores? A solidão desta casa? A ingratidão de um trabalho árduo e pouco valorizado?" Ele fez uma pausa, e um sorriso amargo curvou os seus lábios. "E, acima de tudo, consegue sequer olhar-me nos olhos sem sentir repulsa?" A pergunta, tão direta e cruel, atingiu Maia como um tapa. Ela sentiu o rosto corar, não de vergonha, mas de raiva. Como ele ousava ser tão presunçoso e insensível? Os seus olhos percorreram o rosto de Aaron, detendo-se na cicatriz que o desfigurava. Era feia, inegavelmente, mas Maia conseguia ver além da marca, na dor e na amargura que ele escondia. "Eu consigo olhar para si, senhor", respondeu Maia, a sua voz agora firme e carregada de uma determinação silenciosa. "E vejo um homem que sofreu muito. Não sinto repulsa, apenas pena." A resposta pareceu surpreender Aaron. Ele franziu a testa, como se estivesse diante de algo que não conseguia compreender. Antes que pudesse replicar, uma voz suave e melodiosa ecoou do corredor. "Aaron, querido, quem chegou?" Uma mulher elegante, de cabelos grisalhos e olhos gentis, entrou na sala com passos lentos e apoiada numa bengala de prata. Era Marie, a mãe de Aaron, uma figura serena e imponente que contrastava fortemente com a frieza do filho. Ela sorriu para Maia,
um sorriso caloroso e acolhedor que parecia iluminar a sala escura. Esta é a senhorita Maya, mãe. Uma das candidatas ao emprego, disse Aaron, a sua voz um pouco mais suave, embora ainda distante. Marie aproximou-se de Maya, os seus olhos examinando-a com uma curiosidade amigável. Seja bem-vinda, querida. Não se deixe intimidar pelo meu filho. Ele tem um coração um pouco endurecido, mas no fundo é um bom homem, apenas muito magoado. Ela estendeu a mão para Maya, a sua pele enrugada e fria transmitindo uma sensação de sabedoria e paciência. Tenho certeza de que será uma grande ajuda para nós. Maya apertou a mão de Marie, sentindo um calor inesperado percorrer o seu corpo. Naquele momento, em meio à frieza da mansão e à grosseria de Aaron, ela encontrou um raio de esperança, uma razão para acreditar que talvez, apesar de tudo, pudesse encontrar um lugar ali. Os primeiros dias de Maya na mansão Ismaios estabeleceram uma rotina austera, marcada pela melodia suave da voz de Marie e pela presença taciturna e ocasionalmente cortante de Aaron. Marie, apesar da fragilidade física, era uma mulher de espírito vibrante e mente afiada. Passava os dias lendo, pintando aquarelas delicadas ou relembrando histórias de sua juventude quando viajava pelo mundo com o marido, um coronel do exército. As suas palavras eram sempre gentis e encorajadoras, e Maya encontrava conforto em sua companhia, sentindo-se mais como uma amiga do que uma empregada. Aaron, por outro lado, parecia habitar os cantos sombrios da mansão, emergindo apenas para verificar o bem-estar da mãe ou para fazer alguma exigência a Maya. As suas interações com ela eram breves e formais, permeadas por uma frieza que a mantinha à distância. Ele nunca a chamava pelo nome, referindo-se a ela como a cuidadora, ou simplesmente com um aceno de cabeça. Maya esforçava-se por cumprir as suas tarefas com diligência e discrição, tentando não se deixar afetar pela hostilidade de Aaron. Limpava os aposentos, preparava as refeições de Marie e acompanhava-a nos seus passeios pelo jardim, sempre atenta às suas necessidades. À noite, refugiava-se no seu pequeno quarto no sótão, onde lia à luz de velas encontrando consolo nos livros que Marie lhe emprestava. Numa tarde, enquanto lia um livro de poesia no jardim, Maya ouviu passos atrás de si. Era Aaron, com o rosto sombrio de sempre. Marie quer chá, disse ele sem sequer olhar para ela. Traga-o ao salão de inverno. Maya assentiu, levantando-se com o livro na mão. Sim, senhor. Enquanto preparava o chá na cozinha, Maya sentiu o olhar de Aaron sobre si. Ele estava encostado ao batente da porta, os braços cruzados sobre o peito, a expressão indecifrável. Por que é que fica? Perguntou ele de repente, a voz rouca quebrando o silêncio. Maya franziu a testa, confusa. Desculpe, senhor. As outras foram-se embora. Gritaram, choraram, insultaram-me. Por que é que você continua aqui? Pelo dinheiro? Maya hesitou, sentindo-se vulnerável sob o escrutínio intenso de Aaron. Preciso do emprego, senhor, respondeu ela finalmente. Mas não. É só por isso. A sua mãe é uma boa pessoa e eu gosto de cuidar dela. Aaron soltou um riso amargo. Gosta de cuidar de uma velha doente numa casa fria e isolada? Não a aborrece a minha presença? Maya respirou fundo, tentando controlar a irritação. A sua presença não é fácil, senhor, admitiu ela com honestidade. Mas não me aborrece, sinto pena. Aquelas palavras pareceram atingir Aaron como um golpe. Ele fechou os olhos por um momento, a cicatriz em seu rosto a contrair-se. Quando os abriu novamente, seus olhos azuis estavam carregados de uma dor profunda. Pena, repetiu ele, a voz um sussurro rouco. É isso que todos sentem. Pena ou repulsa. Antes que Maya pudesse responder, ele se virou e saiu da cozinha, deixando-a sozinha com o som do bule a ferver e o peso das suas palavras no ar. Os dias na mansão Ismaios seguiam um ritmo lento e constante. Maya cuidava de Marie com dedicação, lendo para ela, pintando ao seu lado e ouvindo as suas histórias com paciência. Aos poucos, a jovem começou a sentir um carinho genuíno pela senhora, cuja gentileza contrastava com a frieza do filho. Aaron continuava a ser uma presença distante e taciturna, mas Maya percebia pequenos sinais de mudança.
Ele passava mais tempo com a mãe, ouvia-a com atenção e, por vezes, dirigia a Maya um olhar que não era de desprezo, mas de uma curiosidade cautelosa. Uma noite, Maya acordou sobressaltada com um grito vindo do quarto ao lado. Era Aaron, agitado e delirante. Sem hesitar, ela correu para o quarto e o encontrou na cama, o corpo tenso e coberto de suor. Não, não me deixes! Lia! Gritava ele, debatendo-se contra os lençóis. Maya aproximou-se com cautela, chamando-o pelo nome. Aaron, acorde! É só um pesadelo. Ele acordou sobressaltado, o peito a arfar e os olhos fixos no vazio. Levou alguns segundos para reconhecer Maya e, quando o fez, afastou-se dela com brusquidão. O que estás a fazer aqui? Sai do meu quarto! Ordenou a voz rouca e irritada. Maya hesitou, preocupada com o seu estado. Estava a gritar. Parecia que estava a ter um pesadelo. Aaron levantou-se da cama, cambaleando um pouco. Pegou numa garrafa de uísque que estava no criado mudo e bebeu um gole grande. Não te interessa, sai. Maya não se moveu. Interessa-me. Está bem? Aaron riu, um som amargo e sem humor. Se estou bem, não me diga que a cuidadora está preocupada. Poupe-me da sua piedade. Não é piedade, retorquiu Maya, aproximando-se dele. É preocupação. Ouviu gritar o nome de uma mulher. Lia. Quem é? Aaron hesitou, o olhar perdido na escuridão do quarto. Depois, com um suspiro derrotado, sentou-se novamente na cama. Era a minha noiva, murmurou, a voz rouca e quebrada. Morreu no acidente. O acidente que me deu isto. Ele tocou a cicatriz na sua face com um gesto doloroso. Maya sentiu um aperto no coração ao compreender a extensão da sua dor. Sinto muito, Aaron. Não sinta, respondeu ele com amargura. Ela não morreu, sobreviveu. Mas quando viu isto... Ele apontou novamente para a cicatriz. Não quis mais casar comigo. Disse que não conseguia viver com um homem desfigurado. As palavras de Aaron atingiram Maya como um murro. Ela sempre soubera que a cicatriz o incomodava, mas não imaginava que a rejeição da noiva tivesse sido tão cruel. De repente, a sua grosseria e amargura tornaram-se mais compreensíveis. Que mulher horrível, disse Maya, com raiva. Ela não o merecia. Aaron olhou para ela surpreso com a sua reação. Não a defenda. Ela só disse a verdade. Sou disforme, repugnante. Não diga isso, respondeu Maya, aproximando-se dele e ajoelhando-se à sua frente. Não é verdade. A sua cicatriz não o define. Você é mais do que isso. Aaron olhou para Maya, confuso e vulnerável. Pela primeira vez, ela via em seus olhos não a frieza e a amargura, mas a dor e a solidão de um homem quebrado. E naquele momento, Maya sentiu algo mais do que pena. Sentiu uma profunda compaixão e uma estranha atração por aquele homem, ferido e complexo. Na mansão, numa tarde tranquila, Maya encontrou um álbum de fotografias antigo na biblioteca. Folheando as páginas amareladas, deparou-se com retratos de um Aaron jovem e sorridente, sem cicatriz. A beleza vibrante do homem contrastava dolorosamente com a amargura que ela conhecia. Uma nota solta caiu do álbum, revelando a manchete de um jornal. Trágico acidente de carro envolve herdeiro Ismaios. O artigo detalhava o acidente que tirou a vida da noiva de Aaron e o deixou desfigurado. Maya leu cada palavra, o coração apertando. A história de dor e perda por trás da frieza de Aaron a atingiu profundamente. Naquela noite, ao vê-lo à distância, Maya não viu o homem rude, mas a sombra de um sofrimento que a chamava para perto. Uma onda de compaixão a envolveu, um desejo de oferecer conforto que transcendia o emprego. A aproximação entre Aaron e Maya continuou nos dias que se seguiram à noite da tempestade. Eles passaram a compartilhar refeições juntos, a passear pelos jardins da mansão e a conversar sobre tudo e nada. Aaron, outrora taciturno e distante, começou a sorrir com mais frequência, e Maya descobriu um lado dele que era gentil, inteligente e até mesmo divertido. No entanto, a felicidade deles foi interrompida pela chegada inesperada de uma figura do passado de Aaron. Uma tarde,
Enquanto Maya ajudava Marie com a sua pintura, um carro elegante parou à porta da mansão. Aaron saiu para receber a visitante, e Maya reconheceu de imediato a mulher alta e loira que o abraçava com familiaridade. Era Leah, a sua ex-noiva. Maya sentiu um aperto no peito ao ver o afeto entre os dois. Apesar de saber que o relacionamento de Leah com Aaron terminara há anos, não conseguia evitar uma pontada de ciúme. Observou-os da janela, com o coração a acelerar e a respiração presa na garganta, enquanto Leah e Aaron entravam juntos na mansão. A presença de Leah na mansão mudou a atmosfera da casa. Aaron tornou-se novamente distante e fechado, passando a maior parte do tempo com a ex-noiva e negligenciando os seus deveres para com a mãe. Marie parecia tensa e preocupada, e Maya sentia-se cada vez mais insegura e deslocada. Uma noite, Maya não conseguiu dormir. A imagem de Aaron e Leah juntos assombrava os seus pensamentos, e uma onda de insegurança a invadiu. Será que Aaron ainda amava Leah? Será que ela, uma simples empregada, teria alguma hipótese com um homem tão rico e bonito? Decidida a esclarecer as suas dúvidas, Maya dirigiu-se à biblioteca, onde sabia que Aaron costumava beber quando estava perturbado. Encontrou-o sentado numa poltrona, com um copo de uísque na mão e o olhar perdido no fogo da lareira. Aaron, chamou ela hesitante. Aaron ergueu os olhos e Maya estremeceu ao ver a tristeza e a amargura que ali encontrou. "O que queres?" perguntou ele, a voz rouca e distante. "Queria saber sobre Leah", disse Maya, respirando fundo para ganhar coragem. "Ela vai ficar muito tempo?" Aaron soltou uma risada amarga. "Veio certificar-se de que a sua posição não está ameaçada. É isso?" Maya sentiu o rosto corar com a acusação. "Não é isso. Só estou curiosa. Ela é a sua ex-noiva, afinal." "Ex é a palavra-chave", respondeu Aaron, bebendo mais um gole de uísque. "Ela veio para acertar as contas, não para reatar." "Acertar as contas? Leah precisa da minha ajuda. O pai dela está doente e ela precisa de dinheiro para pagar as despesas médicas. Achou que depois de todos estes anos eu teria pena dela e a ajudaria." "E vai ajudá-la?" perguntou Maya, o coração apertado. Aaron hesitou. "Não sei. Uma parte de mim quer mandá-la embora e nunca mais vê-la. Outra parte sente pena. Ela também sofreu com o acidente à sua maneira." Maya aproximou-se de Aaron, sentindo uma necessidade irresistível de o confortar. "Ela não o merece, Aaron. Nem a sua pena, nem a sua ajuda. Ela abandonou-o quando mais precisava dela." Aaron olhou para Maya, surpreso com a sua veemência. "E por que se importa tanto?" perguntou ele, a voz rouca e curiosa. Maya corou novamente, incapaz de responder. A verdade era que ela se importava profundamente com Aaron, mais do que estava disposta a admitir. Mas como poderia confessar os seus sentimentos por um homem que ainda estava preso ao passado, a uma mulher que o magoara tão profundamente? A tensão entre Aaron e Maya atingiu o seu ápice na noite do baile anual da cidade. Marie insistira para que Aaron comparecesse, e ele, relutante, acabou por ceder ao pedido da mãe. Maya, a princípio, não iria acompanhá-los, mas Marie fez questão de que ela também estivesse presente, insistindo que a sua companhia seria um alívio para a solidão do... Na noite do baile, a mansão Ismeios encheu-se de luzes e música. Aaron, elegante num fato escuro, parecia um estranho naquele ambiente festivo, rodeado de pessoas que mal conhecia e que o olhavam com uma mistura de curiosidade e pena. Maya, deslumbrante num vestido emprestado por Marie, sentia-se igualmente deslocada, mas a sua preocupação centrava-se em Aaron, que parecia cada vez mais tenso e irritado. Durante a noite, Aaron bebeu mais do que o costume, tentando afogar a sua angústia, na multidão e no álcool. Maya tentou aproximar-se dele várias vezes, mas ele afastou-a com palavras cortantes e olhares frios. Por fim, exausta e magoada, Maya decidiu afastar-se, deixando Aaron à sua própria sorte. Mais tarde, já perto do fim da noite, Maya encontrou Aaron no jardim da mansão, afastado da música e da animação. Ele estava sentado num banco de pedra, com a cabeça entre as mãos, visivelmente embriagado e perturbado. "Aaron", chamou ela hesitante.
Aaron ergueu a cabeça, e Maia estremeceu ao ver o estado em que ele se encontrava. Os seus olhos estavam vermelhos e marejados, e a sua voz, quando falou, era rouca e arrastada. "Vai-te embora, Maia", murmurou ele. "Não quero que me vejas assim." "Não vou a lado nenhum", respondeu Maia, sentando-se ao seu lado. "O que se passa? Por que está assim?" Aaron soltou uma risada amarga. "Porque estou cansado, Maia. Cansado de fingir que estou bem. Cansado de ser olhado com pena. Cansado de me sentir sozinho e desfigurado." As palavras de Aaron atingiram Maia como um murro. Ela nunca o vira tão vulnerável, tão desesperado. Instintivamente, aproximou-se dele e abraçou-o com força, oferecendo-lhe o seu calor e o seu conforto. Aaron agarrou-se a Maia como se ela fosse a sua tábua de salvação. Enterrou o rosto no pescoço dela e respirou fundo o seu perfume, sentindo uma onda de paz e alívio invadi-lo. "Sinto tanto a sua falta, Maia", murmurou ele, a voz abafada. "Sinto tanto a sua falta todos os dias." Maia apertou-o ainda mais contra si, sentindo o coração a bater descompassadamente. As palavras de Aaron, o seu toque, o seu cheiro. Tudo nela gritava por ele, por aquele homem ferido e apaixonante que a atraía como um ímã. Quando se separaram, os seus rostos estavam a centímetros de distância. Aaron olhou para Maia com uma intensidade que a fez tremer. Os seus olhos azuis, agora marejados de desejo, percorreram cada traço do seu rosto, detendo-se nos seus lábios entreabertos. "Posso beijá-la?" perguntou ele, a voz rouca e hesitante. Maia não respondeu. Apenas inclinou-se para a frente, selando os seus lábios nos de Aaron num beijo urgente e apaixonado. Era um beijo carregado de desejo, de paixão, de saudade e de uma necessidade desesperada de proximidade. Aaron gemeu entre o beijo, apertando Maia contra o seu corpo. As suas mãos percorreram as suas costas, a sua cintura, os seus cabelos, explorando cada curva, cada textura, cada centímetro da sua pele. Maia respondeu ao seu toque com igual fervor, entregando-se de corpo e alma àquele momento mágico e proibido. O beijo intensificou-se, tornando-se mais profundo e exigente. As suas línguas encontraram-se num duelo apaixonado. Os seus corpos colaram-se num abraço apertado e urgente. Aaron levantou Maia nos seus braços, sem nunca interromper o beijo, e levou-a para um canto mais escuro do jardim, onde a luz das estrelas era a sua única testemunha. Ali, sob o manto da noite, Aaron e Maia entregaram-se à paixão que os consumia. Os seus corpos encontraram-se num abraço ardente e desesperado, e os seus corações uniram-se num ritmo frenético e apaixonado. Era o início de uma noite inesquecível, uma noite que mudaria as suas vidas para sempre. A luz das estrelas banhava o jardim com um brilho prateado enquanto Aaron guiava Maia para um recanto mais isolado, longe dos olhares curiosos do baile. O ar estava carregado de uma eletricidade palpável, uma tensão que crescia a cada passo, a cada roçar de pele. Eles pararam sob a sombra de uma árvore antiga, as folhas sussurrando segredos ao vento. Aaron soltou Maia lentamente, seus olhos azuis fixos nos dela, buscando permissão, entrega. Maia, com o coração pulsando no ritmo frenético do desejo, apenas assentiu, um leve movimento da cabeça que dizia tudo. O beijo que se seguiu foi diferente do anterior, urgente e apaixonado. Este era lento, profundo, uma exploração tateante de lábios, de línguas, de almas. Aaron saboreava a doçura de Maia, a maciez de sua pele, o calor que irradiava de seu corpo. Maia entregava-se ao toque de Aaron, sentindo-se segura e amada pela primeira vez em muito tempo. As mãos de Aaron percorreram o corpo de Maia com uma delicadeza hesitante, como se estivesse descobrindo um tesouro precioso. Deslizaram por sua cintura, por suas costas, subiram até seus cabelos, acariciando-os com ternura. Maia arfou com o toque, um gemido baixo e rouco que excitou ainda mais Aaron. Com um movimento suave, Aaron levantou Maia em seus braços, carregando-a até um banco de pedra escondido entre as flores. Deitou-a ali com cuidado, seus corpos colados, seus corações batendo em uníssono. A respiração de ambos estava acelerada, seus olhos brilhando com uma intensidade febril.
Aron afastou alguns cabelos do rosto de Maya, revelando sua beleza sob a luz das estrelas. A cicatriz em seu rosto, que antes o atormentava, parecia agora uma marca de sua singularidade, algo que o tornava ainda mais atraente aos olhos de Maya. "Você é linda", sussurrou Aron, sua voz rouca e apaixonada. "Tão linda!" Maya sorriu um sorriso tímido e radiante. "Você também é lindo, Aron", respondeu ela, seus dedos traçando levemente a cicatriz em seu rosto. "Sua cicatriz não o define. Você é muito mais do que isso." As palavras de Maya tocaram Aron profundamente. Pela primeira vez, ele sentiu que alguém o via além de sua aparência, que alguém o amava por quem ele era por dentro. Uma onda de gratidão e amor o invadiu, e ele beijou Maya novamente, um beijo cheio de ternura e paixão. Aos poucos, a barreira entre eles se dissolveu por completo. Seus corpos encontraram-se em um abraço ardente e desesperado, suas roupas caindo ao chão como pétalas de flores. A noite envolveu-os em seu manto escuro e silencioso, testemunhando o nascimento de um amor que desafiava todas as convenções e curava todas as feridas. O amanhecer encontrou Aron e Maya envoltos um nos braços do outro, no banco de pedra no jardim. Os primeiros raios de sol dançavam sobre a pele de ambos, revelando a serenidade e a felicidade estampadas em seus rostos. A noite anterior fora um ponto de viragem, um momento de entrega e aceitação que curara as feridas de ambos e abrira caminho para um novo começo. Aron acordou primeiro, e ao ver Maya dormindo serenamente em seus braços, sentiu uma onda de amor e gratidão que o transbordou. A cicatriz em seu rosto não o incomodava mais, não era mais um obstáculo entre ele e o mundo. Maya o amava por quem ele era, e esse amor o libertara de suas inseguranças. Com cuidado para não acordá-la, Aron levantou-se e vestiu-se. Precisava falar com Marie, contar-lhe sobre Maya e sobre a decisão que tomara em seu coração. Sabia que sua mãe, com sua sabedoria e compreensão, o apoiaria. Marie recebeu a notícia com lágrimas de alegria nos olhos. Sempre desejara ver o filho feliz, livre da amargura que o consumira por tantos anos. Abraçou Aron com ternura e deu-lhe a sua bênção. Aron voltou para o jardim e acordou Maya com um beijo suave. Pegou em sua mão e levou-a para dentro da mansão, onde Marie os aguardava com um sorriso radiante. "Maya, meu querido filho, contou-me sobre vocês", disse Marie, sua voz tremendo de emoção. "Estou muito feliz por ambos. Você trouxe luz e alegria para esta casa, querida, e para o coração de Aron." Aron ajoelhou-se diante de Maya, pegou em suas mãos e olhou-a nos olhos. "Maya, amo-te mais do que alguma vez pensei ser possível." Lágrimas de felicidade escorreram pelo rosto de Maya. "Sim, Aron." Marie abraçou os dois, abençoando a sua união. Aron e Maya casaram-se numa cerimônia simples e íntima nos jardins da mansão, rodeados apenas por Marie e alguns amigos próximos. Anos depois, Aron e Maya transformaram a mansão Ismaios num lugar de alegria e acolhimento. Aron retomou a sua paixão pela arquitetura, projetando casas belíssimas e funcionais, e Maya abriu a sua floricultura, enchendo a cidade de cor e perfume. Viveram felizes, rodeados de amor, beleza e compreensão. E a cicatriz de Aron tornou-se, aos olhos de todos, não uma marca de dor, mas um símbolo do amor que tudo cura e da força que reside na aceitação. Se você gostou deste vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Ative o sininho para receber o aviso sobre novos lançamentos. Deixe um comentário sobre a parte que mais gostou e prepare-se para novas histórias de amor e paixão que vão mexer com seus sentimentos. Até a próxima!